Salve pessoal, tudo bem? Começando mais um IlhaCast e hoje a gente está tendo o prazer de receber aqui o Thiago Frecchiani, que é diretor de criação da Nacional e vai dividir com a gente aqui algumas histórias, algumas experiências. Então, bem-vindos a esse episódio. Eu sou o Lucas Fogues, diretor de cena associado aqui da Ilha. E bem-vindo, Thiago. Prazer te receber aqui. Prazer é meu. Muito legal. Vamos começar do início, né, Thiago? Vamos. Conta como é que tu entrou nessa vida de publicidade, né? Antes de diretor de criação, tem um caminho aí. Tem. Como é que tu foi parar nessa vida? Cara, isso é muito legal. Quando eu era adolescente, eu achei um filme, eu nem me recordo o nome desse filme, mas era um filme que era uma história de um publicitário, esse cara acho que enlouquecia, ia parar no hospício, fundava uma agência dentro do hospício e começava a fazer uns anúncios e de repente ele ganhava uma projeção legal, porque tudo que ele fazia tinha muita verdade. Era legal. Eu ainda não achei esse filme para assistir ele de novo hoje, 20 e tantos anos depois. Mas na época eu olhei o processo dessa galera criando os anúncios e eu falei assim, pô, isso aí é uma coisa que eu acho que eu gostaria de fazer. E aí eu dei uma sorte legal, né? Meus pais na época tava nessa fase de decidir que profissão seguir. E aí a gente foi fazer um teste vocacional bem feito, sabe? Com a psicóloga. E aí no final desse teste deu... Eles dão algumas áreas, assim. Aí deu, acho que arte, persuasão, música e um terceiro, serviços sociais. Era mais ou menos isso. E aí eu juntei tudo isso e falei, putz, tem tudo a ver, vou para comunicação. E eu confesso que assim, acho que desde os 16, 17 anos eu não tinha mais dúvida sobre o que eu queria fazer. E eu sou diretor de arte e formação, e aí você é meio arremessado para dentro da carreira, né? Você passa no vestibular, entra ali, não sabe muito bem como vai entendendo a profissão. E eu fui mexendo no computador, aí você senta do lado de um amigo que já trabalha em agência, aí você vai para agência júnior, e aí eu fui me acomodando nessa parte de criação. Acho que tinha tudo a ver com o que eu imaginava. E na sequência eu fui evoluindo em direção de arte por gosto mesmo, assim, mexendo no computador, achava legal, usava um Photoshop. E aí daí pra frente foram, acho que agora, esse ano, 25 anos, desde que eu comecei a trabalhar pela primeira vez até agora, né, que eu entrei na Nacional esse último mês. Então, essa é a história, assim. Aí no meio tem um monte de coisas legais que a gente pode falar. Como é que é? Fala de 25 anos, é uma estrada, né? Assim, entre a formação e entre chegar, né, no que tá fazendo hoje. Aí tu vem, geralmente, o diretor de criação vai vir da redação ou da arte, né? Sim. E aí, claro, redação vai mudando muito, mas assim, são 25 anos onde a direção de arte, em termos de ferramenta e possibilidade, virou de cabeça para baixo, assim. Sim. Como é que tu vê lá o start de tudo e as possibilidades se abrindo hoje perante a gente, assim? Acho que... Nossa, essa pergunta é ótima, porque o primeiro Photoshop que eu mexi era, acho que Photoshop 4. Então ele voltava uma vez. Tinha um tiro para trás. E você vê hoje o que é, né, o Photoshop, estou falando de uma aplicação, fora o resto, assim. Então, entra o Figma, entra todo o universo digital, redes sociais, e agora o assunto do momento do ano passado, que esse ano acho que já está superado, né? Já está presente acho que em toda a cadeia produtiva da propaganda, que é a inteligência artificial, que para mim entra no campo assim, putz, vivi para ver isso. Posso morrer agora, tá incrível, já cheguei lá, porque a diferença é essa, né? O que antes a gente passava às vezes noites na agência para construir as imagens perfeitas, para vender as ideias, hoje a gente faz com um prompt em alguns minutos, uma hora ali, com uma qualidade muito superior, um controle muito bom já, e numa velocidade em que, se a gente olha a primeira câmera digital que surgiu, né, e toda a transformação que veio na sequência, foi um tempo. Sim. E agora o hype da inteligência artificial aconteceu no ano passado, no anterior, e agora já é uma coisa muito presente, muito poderosa na mão de todo mundo. Então eu sinto que
ao longo dessa jornada, eu cheguei a pegar a foto escaneada, então você ia lá, fotografava, mandava para gráfica, mandava revelar, voltava, escolhia o chroma, mandava para gráfica, e nisso uns bons 2, 3 dias. Então a gente sai disso e passa por toda a transformação da fotografia digital, depois toda a transformação da fotografia digital para cinema, que aí foi uma outra transformação. E a gente chega num lugar que com uma linha você tem um resultado que teria um custo muito alto para você vender uma ideia, e muitas ideias morriam porque você fala assim, putz, eu não consigo preparar essa ideia para uma apresentação executiva a tempo. Então, eu sinto que hoje é o momento mais divertido, por várias razões, mas eu acho que é o momento mais divertido, mais legal de se trabalhar com criação para propaganda ou em qualquer área, porque a gente tem um ferramental poderosíssimo à disposição de todo mundo, e isso democratiza de um jeito que muda até a forma como a gente produz, a forma como a gente conversa sobre produção. Então, hoje é muito fácil você ter uma dúvida sobre um shooting board ou alguma coisa assim, fala, pô, deixa eu gerar essa cena de um outro jeito, só para ver se ficaria mais legal. E isso você faz em segundos, né? Antes você precisar de um ilustrador, ou então uma montagem, fusão, ou abrir câmera. Então, eu sinto que dá pra gente ser mais assertivo na hora de construir os roteiros e discutir os roteiros. Eu sinto que a gente deixa de limitar as ideias em função do que é possível executar e passa a ter o mundo à disposição, porque você pode pensar qualquer coisa, concretizar qualquer coisa e depois você parte para a produção. Então, eu sinto que a gente vai sair de uma fase onde a propaganda era muito braçal, então você tinha boas ideias e passava muito tempo construindo essas propostas para passar pela jornada de validação entre validações internas, cliente, né, parceiros, no caso de governo que a gente atende, né, Secretaria de Comunicação. Então, hoje, para mim, propaganda é uma das coisas mais legais para se fazer. Agora, você precisa ter uma resiliência muito grande, uma adaptabilidade, se é que essa palavra existe, muito grande. Sim. Porque acho que toda semana ou todo mês alguém para do meu lado e fala assim, cara, saiu uma IA chinesa muito incrível. Sim. E aí você acaba tendo que aprender mais coisas, tem que ser absolutamente agnóstico a plataformas e ferramentas, sim, porque vão surgir novas. O tempo todo. E eu sinto que se você sabe o que você quer e você consegue explicar isso, que é o mesmo processo que a gente tinha antes, eu sinto que aí você tem uma ferramenta muito poderosa. Agora, se você está perdido também, é muito fácil você ficar gerando coisas e ela te entregando coisas num volume absurdo e você não sai do lugar. Então, assim, acho que hoje a diferença, né? Eu nunca poderia imaginar 25 anos atrás que hoje eu estaria trabalhando com propaganda da maneira como a gente trabalha hoje, assim, né? Você gera cenas, você anima cenas. Isso é incrível. Acho que é o que eu falei, assim, para mim, eu posso terminar a carreira agora, tá incrível, já vi tudo que eu tinha para ver, vamos nessa. Mas é massa, porque tem um cenário muito maneiro pela frente. Muito. E cara, tem muita coisa preciosa nessa tua elaboração aí, que são pontos que eu acho legal da gente tocar com um cara que é criativo, que toca campanhas do tamanho que tu toca, assim. Acho que uma delas é a ferramenta, a palavra que tu usa muito, e a gente defende muito aqui na Ilha, é isso. A gente se aprofunda muito na pesquisa de IA aqui. Eu, como head de criação aqui, estudei também para poder conversar com os meninos e poder pôr a mão na massa. E a gente sabe que é um assunto que ele envolve certas polêmicas, né? Nossa, vai acabar o mundo, acabou. E tu usa uma palavra que eu uso muito, que é ferramenta. Eu brinco muito assim de, gente, é uma ferramenta, ela assusta, mas assim, sim, imagina o cara quando o micro-ondas não acabou com a cozinha tradicional, né? Ele é um ferramental. Imagina o cara que pintava a óleo lá, os retratos, o dia que chegou um cara com uma chapa e fez plaf! Então assim, como tu te adapta a essa ferramenta, ela vai te possibilitar
fazer coisas. A galera pergunta muito assim, mas não vai substituir? Eu disse, gente, substituição eu vejo mais como uma ferramenta que possibilita que eu faça coisas que não poderia fazer antes do que substituir. Tu teria que chamar o quê? Um artista 3D para gerar uma campanha, um layout em 3D em 2 dias para tu apresentar uma... Tu não tem como fazer isso, né? Então acho que ela te abre janelas e aí é como tu opera essa ferramenta. Mas o que eu queria ouvir de ti é o seguinte, um cara que vem com uma bagagem dessa, né? São 25 anos vendo isso acontecer. Eu sou formado em cinema, também venho de uma época da película, de outras coisas. Como é que tu vê a importância dessa bagagem, dos processos analógicos, da valorização, da paciência que tu teve que ter para que tu opere essa ferramenta hoje de uma forma diferente? Porque tu não vem do instantâneo, tu vê o instantâneo como um presente. Então tu acaba valorizando a ideia como preciosa. Como é que é a importância de ter esse background lá do analógico, de suar, de fazer o braçal e hoje ter, né? É válido isso? Isso te diferencia, né? Porque eu coloquei na cabeça um jeito de tratar com IA, né? Cada agente que você vai criando ali, enfim, vai treinando, como se fosse uma pessoa mesmo, sabe? Com quem você tem que argumentar, explicar o que você quer, saber o que você quer. E aí, eu não tenho nenhuma preocupação em relação às substituições. Eu acho que ela vai atuar muito em processos que são braçais ou que exigem algum tipo de limitação técnica ou um tratamento de dados absurdo que ela consegue destravar ali em pouco tempo, né? Muito pouco tempo. Mas se você não sabe argumentar, sei lá, o prompt que você vai escrever assim, gera uma imagem de uma pessoa lavando louça na pia. O trabalho que a gente faz, né, com comunicação, mas acho que em qualquer produção audiovisual, é você fazer uma costura muito bem feita de uma série de conceitos que vão se reunindo em torno de uma mensagem que tem que ser passada da melhor forma possível. E isso é muito difícil você brifar uma inteligência artificial neste momento da história, né, que a gente vive hoje, porque a gente não sabe o futuro. Mas é difícil você trocar com uma inteligência artificial ou explicar para ela que tipo de lente você gostaria, que tipo de filme, se você quer simular uma produção, ou se você quer resgatar um tratamento de uma produção analógica, por exemplo, a relação do filme, do ISO, aí a velocidade da câmera, mais os enquadramentos, mais o tipo de lente, mais toda a teoria. Putz, é muita teoria. Se você olha uma produção complexa, você vai ver que a quantidade de especialistas multidisciplinares ali, né, no meio da história é muito grande. Então você tem alguém que sabe muito de fotografia. Você não vai conseguir aprender fotografia neste nível. Direção de arte, a mesma coisa. Atuação nem se fala. Nossa. Figurino, tratamento de cor. Então, eu sinto que é quando surgiu a câmera digital e as pessoas falaram assim, putz, agora todo mundo pode ser um fotógrafo, porque você tem uma câmera que não depende do processo que a fotografia passava, né? Que revela o filme, escolhe o filme, revela, ilumina. Essa parte ela ficou mais fácil porque você clicava ali e pronto. Né? E clicava de 300 poses, né? 400, às vezes tinha ensaio que você saía, sei lá, com 500 fotos para escolher 2, 3. E isso com filme não acontecia, você precisava ser muito mais assertivo. Então, o ponto é que tudo que precisa dar certo para você ter um bom conteúdo produzido é maior do que um prompt que eu, Thiago, por exemplo, consigo escrever ali porque eu conheço um pedaço do processo produtivo. Então, o que eu sinto é que esse aprofundamento de o que é importante para uma produção de um filme, para uma produção de uma foto, o que influencia na produção de um cartaz, ou então um pouco de produção gráfica, são coisas que você vai adicionar ali e falar assim, putz, gerei a foto, legal. Aí você fala, se eu fizesse isso com uma Lomo, né, com uma câmera Lomo, aí você pede para fazer com uma câmera Lomo e vê o que acontece. Legal, mas e se eu usasse um filme, sei lá,
em filme Kodak, com a especificação tal, com ISO tal, mais textura, mais coisas que vão se encaixando ali, se somando, até a hora que você tem um resultado final que você fala assim, cara, isso daqui não é nem que é próximo da realidade, mas eu tenho o mesmo controle que eu teria fazendo da forma analógica, claro. Vamos dizer assim. E aí eu acho que, de novo, eu vejo hoje a inteligência artificial como um lugar onde é mais fácil materializar algo que está na minha cabeça e que é tão difícil explicar às vezes num texto, num quase uma impressora de brainstorm, assim, né? Tu consegue quase em tempo de brain gerar coisas, né? Só que é isso, quanto mais bagagem você tem do processo, e o que eu acredito, né? A gente estava conversando um pouco agora no almoço sobre isso. Hoje a gente faz a criação ali de um filme ou de uma campanha, e isso permanece dentro da agência, e quando entra em orçamento é a hora que já está tudo aprovado. E se você pensa assim, é um processo que não passa por isso. Quando você entende que você tem uma capacidade maior de produzir uma ideia que ainda está muito embrionária, de um jeito muito assertivo, essa conversa ela pode vir para antes do processo. Então, antes de eu chegar na hora do faturamento, na hora de um orçamento, eu já troquei com o diretor, eu já troquei com o diretor de fotografia, a gente já mudou uma cena que às vezes encareceu o filme, não precisava tanto para narrativa. Sai um pouco do empírico esse processo e começa a concretizar antes, né? Ser assertivo antes, né? Exato. Então, de novo, voltando à pergunta, você precisa, a mesma etapa de planejamento que precisa sem inteligência artificial, você precisa com inteligência artificial, porque senão você é só uma pessoa com uma câmera digital tentando fotografar como grandes fotógrafos, e isso não vai acontecer. Então eu sinto que ainda é o conhecimento, a gente ainda precisa do conhecimento, e ainda estamos criando para seres humanos. E aí, por mais que a capacidade cognitiva de um IA seja muito boa, né? Você olha e fala assim, cara, isso parece um outro ser humano. Por mais que seja boa, eu acho que a gente é muito complexo para uma IA conseguir definir e entender assim, putz, juntar tudo isso é o que vai fazer essa conexão profunda que a gente fica tentando fazer o tempo inteiro quando a gente está produzindo alguma coisa, né? Que é esse filme, essas campanhas, as fotos, né? Esses conteúdos que as pessoas vão assistir, isso se conecta com elas de alguma forma. Eu acho que é muito para uma inteligência artificial. E eu sinto que é toda essa costura de um monte de gente que fala, putz, você quer emocionar? A lente é essa. Você quer emocionar? O enquadramento é esse. Você quer emocionar? A luz é essa. É o fator humano para humano, né? Que é o que porque traz. senão você vai estar com o filme correto, mas você não tem essa certeza, porque você sempre vai depender de um ser humano para validar aquilo. E aí é onde eu acho que é muito... Por mais que eu veja tecnologia evoluindo muito e muito rápido, eu ainda acho que a gente é muito mais complicado do que isso. Então, o embasamento é o principal, assim, para você saber o que você está fazendo e fazer com intencionalidade. Porque senão você só tem é igual entrar no cofre aqui de vocês, né? Tem um monte de equipamento ali, você pode fazer de tudo. Só que você vai fazer com intenção se você souber o que você está fazendo, os porquês e tal. E eu acho que para todo o processo criativo isso é necessário, com o IA não é diferente, sabe? Então isso nunca vai mudar. Concordo. É aquela coisa assim, tu me dá um Fórmula 1 agora, não faz de mim o Ayrton Senna, né? Nem a ferramenta, bota o carro ali que o Lucas vai dirigir. Não, não. Existe todo um fator humano de bagagem, de feeling às vezes, né? Que isso a máquina, como tu disse, ainda, né? A gente não sabe. Sim. Ainda não faz, que é assim, o que faz tu chorar? Né? O que faz tu te arrepiar? Isso ela não vai conseguir dar, né? E aí tem um tema que tu fala que eu acho legal, assim, esse assunto é bom. Que é democratização. E a gente olha a democratização por nosso lado, ou seja, hoje todo mundo pode produzir. A gente estava conversando antes sobre universidade, né? No meu tempo de universidade, eu não tinha como vir num lugar desse, ter acesso a lente cambiável, câmbio. Isso não existia. Isso aqui era impossível. Mas, por outro lado, tu não tem democracia só de quem produz. Hoje, tu lida com grandes marcas, grandes clientes. Hoje, a audiência e o cliente se qualificaram, né? A ferramenta sai da nossa mão e vai para os caras. Tinha um pouco de magia no que a gente fazia. Magia do cinema, magia da ideia.
as pessoas acreditavam mais e era menos palpável. Hoje tu lida com um cliente que tem uma expectativa e um acesso à ferramenta que quase coloca, quase não, o cara consegue assinar a mesma ferramenta profissional que eu assino na produtora e tu na agência. Sim. E o público que recebe isso também é um público mais cascudo. Ele é, né, a gente pega as crianças hoje, elas são formatadas na linguagem audiovisual. Como é que é criar e surpreender um cliente que hoje tem acesso à ferramenta Legal. para uma audiência que também tem acesso à ferramenta, né? A cortina se abriu. Como é que é o processo de criação para tocar essas pessoas? Eu acho que ele não muda no sentido de que você sempre vai precisar ter um conteúdo legal para cativar as pessoas, né? E o processo criativo ele vem para trazer essa surpresa. E eu acho que é nesse lugar, é como se fosse a tecnologia, a IA, né? As tecnologias, elas são um grande computador e o processador é um ser humano, sabe? Que bota aquilo tudo para funcionar, mas ele ainda é o coração dessa história toda porque gira em torno dele. Tudo que está sendo feito ali parte de um prisma que é a nossa percepção de mundo, né? Até porque a IA foi gerada a partir da nossa percepção de mundo. E ela consome a nossa percepção de mundo, né? Então, eu acho que quando a gente está pensando em produzir conteúdo, eu acho que é muito mais sobre uma análise de como as pessoas estão se relacionando com o mundo, como ele é hoje, e você conseguir estabelecer uma conversa sobre esse ponto de vista que pareça isso que a gente está fazendo agora. Porque ele vai te responder. Hoje o consumidor, né, ou as pessoas de forma geral, elas têm como... Isso já vem de algum tempo, não é nenhuma novidade, mas eles têm como te responder. Então, antes você produzia um conteúdo e ele era comunicado para todo mundo. E com uma frequência muito alta. E hoje a gente tem uma quantidade de conteúdo produzido a cada minuto que é incapaz de se consumir. Sim. E você concorre com isso. O que vai fazer o seu conteúdo ser relevante ou não vai depender, de novo, do quanto você se planeja para fazer aquilo. Pensando em larga escala, né? Pensando no que a gente faz em publicidade. Então, você tem que ser pertinente, você tem que usar uma linguagem que é uma linguagem que as pessoas estão dispostas a consumir e não a que você quer que elas consumam. Você precisa ter um ineditismo e aí entra muita criatividade, porque mais do que nunca tem muita gente fazendo tudo, então eu brinco que todas as ideias já foram criadas, né? Então, se você tiver uma ideia agora, alguém teve ela em algum lugar do mundo. A gente só não sabe ainda, mas a chance é muito grande, porque é muita gente criando para os mesmos problemas que a sociedade vive todo dia. Então, eu acho que é um jeito de você apresentar um assunto para o consumidor ou para a sociedade com um frescor que hoje eu acho que é cada vez mais difícil, que é a hora que ele vai olhar e falar assim, nossa, isso daí eu tô vendo falarem muito o tempo todo, mas não dessa forma. E aí é a hora que você consegue estabelecer uma conexão, porque você trouxe um ponto de vista diferente, ou trouxe o mesmo ponto de vista, só que com uma outra cara. Então pode ser tudo, pode ser uma música, pode ser um filme, pode ser uma foto, pode ser uma ação, pode ser um discurso, pode ser qualquer coisa. Mas ainda assim tem que ser algo genuíno e que as pessoas olhem e queiram, assim. Não muda muito do que era antes a propaganda, né? Assim, só ficou mais fácil de fazer e mais competitivo, né? No sentido de que você compete com muita coisa. E aí, se o que você tem para dizer não é relevante ou não acrescenta em nada na vida das pessoas, provavelmente vai entrar num bolo que vai passar. Tem um dado que eu acho muito interessante, que apareceu em Cannes, que diz o seguinte, 89% de 100% do dinheiro e do esforço feito em marketing e publicidade por ano
89%, 4% contribuem para uma lembrança positiva da marca, 7% para uma lembrança negativa da marca, e você tem 89% que não contribuem nem para o positivo nem para o negativo. E aí eu fiquei com isso na cabeça, porque eu falei assim, cara, pensa assim, 90% do tempo que eu trabalho não serve para nada, 7% atrapalha e só 4% é alegria para todo mundo. Então, imagina imagina o cenário que existe em termos de produção de conteúdo relevante, porque o que se produz muito é uma coisa que eu ouvi numa palestra do Fred, da Tátil Design, que é um miojo criativo, né? Que é muito do que a IA faz hoje. Ela pega a média da internet. Sim. Então ela raspa a internet, pega o que é um grande consenso e traz isso para você. Vai te devolvendo a partir daí. Cabe a nós sair da média. Então eu acho que do mesmo jeito que você tem esse cenário de muito conteúdo sendo produzido, esse cenário que aponta para uma baixa relevância do conteúdo publicitário que está sendo produzido. E quando você junta tudo isso, você naturalmente tem que fazer uma reflexão e falar assim, cara, como é que eu faço para me manter relevante com toda essa tecnologia, com isso disponível para todo mundo, então vai gerar mais conteúdo ainda e eu preciso entrar nas conversas das pessoas. Aí vem um trabalho que eu acho que é muito grande de segmentação de público, adequação da mensagem a partir dessa segmentação. Você tem que ir conversando com as pessoas bolinho a bolinho agora, não é mais no atacado. E aí vem muita tecnologia, muita inteligência, muita estratégia. Então a propaganda, de forma geral, ela acabou assumindo, eu acho que ela assume cada vez mais um lugar estratégico. Ou você é muito estratégico no que você está fazendo e sabe muito o que você está fazendo, ou então a chance de você cair nos quase 90% que vai passar disso é enorme, porque é isso. Então, eu sinto que é esse craft na maneira como você vai apresentar qualquer coisa para as pessoas, sabe? E a partir daí apresentar de um jeito que elas olhem e falem assim, nossa, cara, quero ver isso de novo. Ou então, lembro disso que eu vi. É difícil, né? Sim. Muito difícil. Se fosse fácil, estava todo mundo Claro. nos 4% e não seriam 4%. Então, acho que esse é o grande desafio que a gente tem hoje. E eu, pelo menos, estou, como todo mundo, né, tentando entender como a gente vai se acomodar nessa nova realidade. Eu venho tentando colocar esse prisma, assim, isso que a gente está fazendo é algo que uma pessoa vai parar, olhar e vai significar alguma coisa na vida dela? Pode ser uma promoção. Putz, vou comprar mais barato aquilo que eu queria. Tá tudo bem, tá lindo. Nem sempre a gente está falando sobre filosofia, mudanças da vida e conceitos. Às vezes é só isso, só vai prestar um serviço. Mas ainda assim, ou tem que estar bonito, ou tem que estar construído de um jeito diferente, tem que ter algo para cativar as pessoas, senão é muito difícil você conseguir se destacar, sabe? Sim, até porque tu não publiciza nada sem público, né? Se tu virar as costas pro público, tu deixa de publicar, de fazer publicidade para alguém, né? Eu dependo no nome, né? Na sintaxe da palavra, a gente precisa disso, né? Sim. E essa relação, assim, eu gosto de perguntar para os diretores de criação, ideia é uma coisa muito cara às pessoas, né? Cada um com a sua ideia. Sim. Quando tu lidera um time criativo, como fazer esse processo de estabelecer a autoria de ideia e desse craft que ele é conjunto, né, cara? A gente constrói coisas empíricas que começam lá no time de criação da agência, o diretor de criação toca, e depois tu entrega esse empírico ao empírico de outra pessoa e outras pessoas, que é o diretor de cena. Como é que é essa collab? Como é que é entregar? Como é que tu gosta de construir esse teu craft? O que tu espera? Tá. Ótima pergunta. Porque acho que a primeira parte, a criação, ela, na minha cabeça, ela tem que estar de portas abertas. A criação tem que ser um lugar que, assim, o atendimento entra, o planejamento entra, a mídia entra, a produção entra, todo mundo entra, contribui e se deixar, eu trago até o cliente e no nascedouro aqui, sabe?
para evitar que o processo ande demais, e aí tem um desafio grande, que é o desapego, porque as pessoas vão se apaixonando pelas ideias, Sim. né? Então é óbvio, te dão um desafio, você tem uma ideia, você acha que ela é boa, você acredita nela. Alguém mais acredita, aí barra na produção. Por isso que eu falo que eu defendo, a gente começa o orçamento na fase 1 da Claro. criação. Porque você tem tantos pontos de vista diferentes sobre o que você está fazendo, e são pontos de vista muito relevantes, porque não adianta eu ter uma ideia que não é possível na mídia, não adianta eu ter uma ideia que não é possível produzir, não adianta, né? Não funciona. Uma ideia que não é relevante para o cliente ou para o público. Então eu adoro pré-teste. Eu adoro pesquisa, estudei planejamento, estudei branding. Então, assim, primeiro ponto é esse. Então, quanto mais opiniões a gente tiver em um determinado momento ali na criação, isso já nos ajuda a remar todo mundo para o mesmo lado, porque a gente trabalha com intangível, é o que você falou, uma ideia é uma ideia na minha cabeça, que eu vou te contar, você já vai imaginar outra, porque vivências diferentes, Isso. referências diferentes, né, estéticas diferentes. Volta a história da IA, que me ajuda a falar assim, meu, o que eu pensei é isso. Tá visual, né? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que é o mais difícil, é esse desapego, porque dá muito mais trabalho você colocar todo mundo no processo desde o começo. Porque você anda um pouco e às vezes vem a mídia e fala assim, putz, mas o veículo não funciona assim. Ah, gente, mas essa ideia eu não consigo. Ah, mas fica muito caro, não cabe no budget. E aí você tem que voltar atrás. Sim. Ou então sentar e falar, tá bom, como é que a gente resolve isso? E vamos. Então, acho que é isso, assim, tá aberto, tentar praticar esse desapego o máximo possível para você estar sempre aberto e poder ir melhorando as coisas que você vai fazendo para você ter tudo que a gente discutiu até agora, algo relevante para as pessoas. Uma curiosidade que é meio clichê, acho que todo diretor de criação fala isso, mas tem que ter uma curiosidade absurda por tudo. É onde você vai estudar IA, é onde você vai ouvir que saiu uma notícia de uma tecnologia nova, você vai atrás. É onde você vai ver uma história e se basear nessa história para ter um insight e trazer para dentro da sua campanha. Tem que estar muito aberto para você pegar o máximo de referências possível, porque eu falo que a ideia ela não vai nascer. O cirurgião ele não vai aprender a operar o coração na hora que ele vai para o centro cirúrgico, Sim. né? Ele estuda antes, ele se prepara antes, ele vai no congresso. Então eu encorajo muito as equipes a irem nos festivais, vai no Festival do Clube de Criação, é um festival nacional, não é caro, é bom, tem que viver o mercado, tem que discutir sobre o mercado, tem que tentar melhorar as coisas. Então, assim, eu sou mestre em fazer isso, incomoda um pouco, mas olhar para o processo criativo, o processo produtivo de uma agência e da relação com o cliente, com fornecedores, e falar assim, cara, tem um ponto de dor aqui, sabe? Aquelas coisas que você fala, meu, toda vez é essa Sim. parte que dá problema no processo, né? É igual quando vai pedir as cartelas para a agência na hora que tá finalizando o filme. Aí, putz, o diretor de arte tá lascado porque tá fazendo os cartazes e não dá conta. Isso sempre vira um problema. Então, olhar para essas coisas e falar assim, meu, como é que a gente faz isso acontecer do jeito certo? Então, essa curiosidade, esse olhar crítico para o processo como um todo, para melhorar o processo sempre, e a gente ter sempre uma troca do braçal, né, do burocrático pelo criativo, e com muita tecnologia você fala assim, meu, isso aqui não dá para botar no IA, isso aqui não dá para... Não tem um jeito melhor de fazer isso para eu focar em discutir o filme com o diretor, discutir fotografia com o diretor de fotografia. Então, isso também é uma postura constante. E aí, o que eu tento promover é um alinhamento muito claro e constante de propósito e valores. No sentido de deixar claro para mim mesmo, primeiramente, porque senão você não consegue dirigir a criação, mas para mim e para o time, assim,
que a gente está fazendo juntos aqui, sabe? Quais são as regras do jogo, até onde a gente está disposto a ir, o que a gente está construindo, o que essa agência está construindo, sabe? O que isso representa para nós nesse momento, aonde eu tento estabelecer um jeito de trabalhar com alguns eixos. Um deles é a empregabilidade. As pessoas têm que sentir que a carreira está crescendo, sabe? Que você está melhorando, que você está aprendendo. Elas têm que ter essa vontade tem que ter essa relação com o trabalho que dá vontade de você viver aquilo todo dia, porque você sente que cresce. Então isso é uma coisa. Entender que nem tudo é como a gente quer e que criatividade é você fazer algo muito incrível com as ferramentas que você tem. Porque eu posso sentar aqui e falar assim, nossa, se eu produzisse em Hollywood, nossa, mas se eu tivesse aquele ator da novela disponível para fazer meu filme, e não vai ter. E isso muitas vezes gera frustração, porque você tem uma ideia, a ideia é legal, mas você não tem o dinheiro para produzir, não tem o tempo para produzir. E aí essa forma de olhar para isso e falar assim, tá bom, entender rápido quais são as regras do jogo e criar o melhor com essas regras do jogo, eu acho que isso também é um desafio da criação. Então, assim, criar um ambiente saudável dentro de uma rotina que não é tão linear quanto a gente gostaria, mas criar um ambiente saudável, olhar para o que a gente faz no dia a dia, mudar o que for preciso, quantas vezes for preciso, até ir achando um formato onde as pessoas têm o que elas precisam para fazer o que elas têm que fazer. Da melhor forma possível, confortáveis, porque principalmente com criatividade, ninguém cria com medo, ninguém cria cansado, ninguém cria pressionado, e isso no longo prazo é pior ainda. Então, assim, as pessoas têm que estar bem, têm que estar felizes. E veja que não é sobre uma rotina fácil. A rotina ela vai ser difícil, mas é igual quando, sei lá, um atleta está treinando para uma Olimpíada que ele quer ganhar muito, você vai se esforçar um pouco mais. Então, se você estabelece essa relação com a propaganda, estabelece essa relação com o que você faz, tem tudo isso que a gente conversou até agora, né? Planejamento, estratégia, uma conversa ampla, você enxerga valor, propósito naquilo que você está fazendo, você acaba querendo tanto aquilo que quase é aquela sensação de um hobby que se deixar você passa a tarde inteira fazendo, porque sai de um lugar onde você está sendo obrigado a fazer uma coisa que você não quer, que você não acredita. Sim. Que isso aí eu acho que é a morte para qualquer profissional, não só para os criativos, mas para o criativo. Pior ainda. Passar alguns meses tocando uma campanha que você não acredita, isso é muito sofrido. Então eu tento sempre começar com o melhor e deixar o time sempre alinhado nesse sentido de que a gente está construindo uma coisa incrível para a agência, uma coisa incrível para a marca que a gente atende e para nós mesmos, né? Para o ambiente que a gente está. Se a gente fecha essa conta, putz, é muito legal trabalhar juntos, sabe? Conviver equipe. E assim, e da forma mais horizontal possível, né? Eu enxergo o meu papel dentro da equipe muito mais como um facilitador e um guia onde eu vou tentar ajudar nessa costura que a gente tem que fazer de tudo que a gente conversou aqui agora, né? De tendências, estilos, fatos que estão acontecendo agora na sociedade que devem ser levados em consideração. Então, o meu papel é esse, e eu tento deixar as coisas, a condição para o time criar a melhor possível. Isso tudo junto, teoricamente, funciona. Mas é isso, assim, é isso que a gente, pelo menos essa é a filosofia. Até porque a frustração ela é parte do nosso processo criativo, né? Eu sempre brinco, o pessoal vem de universidade, às vezes, e frustra. Eu falei, cara, frustra o tempo todo. A primeira coisa que a gente faz é domar a frustração, porque a gente está lidando com o aparato mais poderoso que tem, que é o cérebro humano. Ou seja, tu tá criando algo que tu enxerga na tua cabeça e ele é límpido, perfeito. Sempre que tu vai traduzir isso e tu joga para outros contextos, para outras bagagens, para outras dificuldades, tu tem que estar sempre naquela história do Michelangelo, tirando o que não é o cavalo, mas encontrando aquele melhor cavalo, né? É isso aí. É exatamente isso. Então,
eu falo muito sobre isso, parece até meio espiritual, né? Sai do campo do que a gente está acostumado a ver quando quer falar de produtividade, mas você tem um corpo emocional muito bem construído e aí escolha. Sim. Você pode ir para um psicólogo, psiquiatra, fazer esporte, meditar, o que quer que seja, escolha. Escolha, não tem problema. Sabe, ouvir música, cozinhar. Escolha o que reconstrói seu corpo emocional para lidar com a frustração e aceita isso, sabe? Acolhe isso como parte de um processo que é criativo. Então, é normal que você teste muito, faça muito, para você conseguir ter o que a gente estava discutindo agora há pouco, assim, como é que eu faço isso de um jeito novo? Então, é óbvio, você vai testar de um jeito, vai dar errado, você desconsidera, pega um aprendizado daqui, junta com esse, e aí você vai fazendo isso, até a hora que você chega nos 4%. Então, é difícil. Na minha cabeça, eu tô terminando o segundo mês de nacional agora, né? Então, na minha cabeça, até a equipe entender isso, vão uns bons 3, 4 meses, e depois vão uns bons 3, 4 meses também de isso sendo implementado, surgem as dúvidas. Então, o maior desafio hoje, até pelo cenário que a gente vive socialmente, né, infoxicados, epidemias de ansiedade, então frustração é um prato cheio, né, para tudo que a gente vive e mais um lugar onde você está 90% frustrado, né? Que são as coisas que não acontecem nada. Então, se a gente tem esse corpo emocional muito bem construído na equipe como um todo e a gente consegue ser esse suporte, né? Para tirar do time energia quando a pessoa está frustrada, você fala assim, não, pô, mas se essa ideia for assim, se puxar essa referência, e se a gente fizesse desse jeito? Aí testa um pouco, vê o que o outro acha, chama o atendimento, mostra o atendimento, vê o que eles acham. A coisa vai tomando um corpo e aí você vai o tempo inteiro tirando o time desse estado até que... E aí eu já vivi isso algumas vezes, é muito legal quando o time inteiro entende isso. Aí, caralho, porque aí você tem um monte de gente que tem a resiliência alta, consegue transformar a resiliência em potência, porque aprende com os erros e corrige e faz melhor. E aí imagina isso num grupo em torno de um cliente que tem o mesmo propósito, está motivado, tem que ser apaixonado pelo que faz, porque como qualquer profissão, né, se você não gosta de sangue, você não vai ser médico. Sim. Então, tem certas coisas que se você não curte na propaganda, você não vai desempenhar um bom papel. Mas é isso, assim, tem que ser algo que você gosta de fazer. E acho que isso é para tudo na vida, não só na propaganda, mas pensa que você vai chamar um arquiteto para fazer o desenho da sua casa, né? Tem um que está adorando o projeto e está adorando trabalhar com você. E tem um que ele não quer muito pregar o projeto. Você sente. Sim. Sente, na hora. Então, essa equipe forte emocionalmente é o que eu acho que é o meu ponto, assim, sabe? Você fala assim, e independente, sabe? Eu também não gosto de figuras messiânicas, assim. Então, eu acho legal chegar num ponto que se eu morrer, ninguém percebe no time, sabe? Legal, eu falo isso também. Porque, né, assim, é a minha segurança que eu posso tirar férias em paz, minha segurança que o time pode tirar férias em paz. Então, essa estabilidade operacional, ela também é muito importante. E que o conceito é forte, né? Que assim, eu brinco muito, ri porque eu brinco muito, os caras dizem, tá, e que tipo de filme tu gosta de fazer? Eu digo, eu gosto de fazer o filme que é tão bem planejado e estruturado que se eu morrer no dia do set, o filme sai. Porque aqui é uma construção, né? São pessoas pensando igual. Se aquela ideia sobrevive, né? A ausência de uma mente que concebeu significa que todo mundo se contaminou com aquilo de alguma forma, da melhor maneira possível, né? Porque pensa, acho que todos nós já passamos por isso em algum momento, né? Aquele projeto que você está liderando, ele se acredita nele, mas a equipe não vem. Ele está agarrado, aí você tenta motivar, não vem. Claramente tem alguma coisa ali que quem está executando não está alinhado com você. E aí promover esse alinhamento eu acho que é o grande desafio, sabe? Acho que é aí que está o negócio. Então, acho que essa é a parte difícil. Fazer se apaixonarem pelo que a gente já está apaixonado, né? E todo mundo viver isso juntos e cada um sabendo o que tem que fazer. Porque aí, beleza, você solta todo mundo e a gente se encontra lá na frente com a certeza de que, pô, eu posso confiar que vai estar lá. Difícil, né? Conta nos dedos quantos trabalhos aconteceram dessa forma, né? E aí eu acho que é
óbvio, um trabalho muito focado e estruturado de como fazer chegar nisso. Não é assim só com simpatia e boa vontade. Então tem que ir olhando para tudo que pode ser feito para a equipe, para que todo mundo esteja nesse lugar. E aí, quando você constrói essa equipe, alguém pede demissão e volta para o cara. Recebe uma proposta, volta para estaca zero, né? E aí, quanto mais essa cultura tá presente na vida das pessoas, quem chega novo já entende a cultura, sabe? E aí o onboarding é mais fácil, né? Tudo fica mais fácil. Então, assim, eu acredito muito nisso, sabe? Eu acho que depois desse tempo, né, de ter feito parte de várias equipes como diretor de arte, de júnior a sênior, e ter liderado algumas equipes como diretor de criação em cenários diferentes, eu acho que o aprendizado que eu tive é que colocar a equipe nesse estado é o que resolve tudo que a gente conversou até agora, sabe? Sobre como usar IA, como se manter relevante, como fazer trabalhos legais, todo mundo trabalhar feliz. Então, eu acredito muito nisso. Tem muito a ver com branding e é a mesma lógica e a mesma estratégia que as marcas usam para se conectar com os consumidores, né? No final, todo mundo quer estar envolvido em torno de uma causa. Qual é a causa? Criar campanhas incríveis, né? Sei lá, salvar o mundo do plástico, dirigir um carro elétrico. Não sei. Qual é a causa que a gente compartilha, comunga aqui, né? Esse grupo está reunido em torno do quê? Se todo mundo sabe, cara, é incrível. E o trabalho eu acho que é esse. Então é isso que eu desejo, sabe? É isso que eu imagino para uma criação perfeita, assim. E aí uma coisa que eu tenho começado a falar agora e tem feito cada vez mais sentido é você montar um time bom e não atrapalhar as pessoas certas. Se isso acontecer, tá tudo lindo. Assim. Agora. Maravilha. Thiago, para a gente finalizar nosso papo assim, Bora. conta para mim o que tu tinha vontade de fazer como criação, o que tu quer fazer como criação que ainda não teve oportunidade, assim, o que te faria pular da cama num salto e dizer, nossa, é a hora, é isso. Qual é a tua fome nesse momento? Difícil, né? Cara, eu acho... Qual a fome nesse momento? Eu sinto que existe um papel da publicidade hoje que acho que ele extrapola o comercial, extrapola só a relação com empresas e ele volta para sua essência do que a gente aprende lá na faculdade, né? Que é ser essa disciplina que garante que o que uma pessoa ou uma marca quer falar chega do jeito certo em quem quer ouvir. E quando a gente faz isso, passando por todos os meios que tem que passar, porque antes era muito fácil, né? Você botava um filme na TV, um monte de anúncio em revista e jornal, outdoor, spot no rádio, e pronto. Agora, isso passa por influenciadores, por peças que você coloca nas redes sociais da marca, branded content, mais os filmes que vão para a TV, mais os filmes que vão para a internet, mais as ações de relacionamento, mais o live marketing. Fazer isso tudo acontecer com consistência, sabe? E gerar um assunto na sociedade, sabe? Furar a bolha que antes você furava com compre batom, passando muitas vezes na hora certa, né? Hoje você precisa promover isso em tantos meios e isso virou quase que um planejamento muito grande. Então, fazer um conceito, né, em um KV ali, né, um key visual, que nascem de um planejamento que já é complexo por si só. Fatiar isso e passar por todos esses meios do jeito certo e chegar do outro lado com algo que pauta a sociedade de alguma forma, que as pessoas comentam, como comentavam antigamente, né? Então, eu vivi a época, acho que talvez você tenha essa memória também, de você sentava numa mesa de bar com
pessoas que não são da propaganda e falam assim, eu faço propaganda. Eles falam assim, mas você que fez o bichinho Parmalat? Sim. Aí você fala assim, fui eu. Entrar no cotidiano das pessoas. Hoje, se você parar para pensar, qual foi o filme de final de ano do ano passado que você lembra, sabe? Qual foi o último filme publicitário que passou na TV e que você lembra? A gente lembra hoje do meme, Exatamente. lembra da ação que foi pro TikTok ou da música que viralizou. Então antes, poxa, tinha o verão, você tinha uma música do verão. Tinha. Agora você tem músicas que são quase que mensais, semanais. Então eu tenho músicas que estavam bombando no TikTok em um período muito específico da minha vida, que quando eu lembro, é assim, não é que eu lembro, isso aí foi o verão de 97. Não, isso foram as 2 semanas que eu tava vindo fazer uma concorrência aqui em São Paulo e tava bombando essa música. Depois foi Já outra. passou. Então, assim, eu sinto que fazer a campanha acontecer de um jeito muito legal em todos esses meios é o grande desafio. E ter fluência em todos esses meios depende do que eu falei, uma abertura enorme das portas da criação para que os outros departamentos entrem e ajudem a gente a entender todos esses lugares que vão ser pontos de contato do que a gente vai estar falando com o consumidor, para que a criação possa criar para cada um desses pontos de contato, não pensando que eu vou pensar no bannerzinho ali, da forma mais especial no mundo, porque aquilo tem que ser escalado. Sim. Mas mesmo assim, quando eu estiver pensando nisso, eu tenho que pensar como é que eu deixo isso legal. E eu não estou falando de coisas mirabolantes, ideias para ganhar prêmios, mas eu estou falando de um cliente que, neste ponto de contato, olha e fala assim, tá claro, entendi e cumpriu o seu papel. Aconteceu. Cumpriu o seu papel. E no que é grande também. Então, acho que esse é o desafio. Acho um ótimo desafio, porque envolve muita tecnologia, possibilidade de você fazer um cross-media incrível. Então, assim, é uma coisa que nasce no TikTok, vai parar no DOH, que alimenta uma rede social, gera engajamento para a campanha do filme que vai para a TV, porque você pega uma dessas histórias e vai contar dentro de um acabamento incrível. Tudo isso vai se adaptando. E ano que vem vai estar tudo diferente, porque surge uma rede social nova, morre outra, ou então uma que já existia muda o jeito de fazer, aí entra uma plataforma que muda tudo. Então, esse é o lugar que eu quero estar, sabe? Tipo, manter a mensagem viva sem esse comodismo que é muito perigoso da gente cair, de falar assim, putz, como era fácil fazer um filme, um spot, solta isso e vamos nessa, sabe? Adapta isso tudo igual. Sim. Né? Pega um frame do filme e bota em tudo. E a gente sabe que não é assim. É mais legal, dá mais trabalho. Sim. Desafia mais. Mas te dá mais oportunidade de acertar. Porque antes você fazia de um jeito e replicava para tudo. Agora eu tento de um jeito aqui, tento de um jeito aqui, tento de um jeito aqui. Putz, às vezes é esse aqui que vai viralizar, vai furar a bolha. E aí ele vai me dar força para todos os outros. Então, é isso. Eu tenho mais tentativas, mas ao mesmo tempo eu tenho que produzir muito mais. E os prazos não se alongaram. Aí vem tecnologia para me ajudar com isso, né? Tecnologia, informação, automação, enfim. Tudo que me tira trabalho braçal para eu focar no criativo, para eu conseguir tratar cada um desses pontos de contato, etc. Se essa conta fecha, esse é o meu objetivo de vida na propaganda, eu acho que pelos próximos 10 anos, com certeza, porque eu acho que isso vai ser uma realidade pra gente que não muda mais, tá? Assim, a propaganda vai mudar o tempo inteiro, os meios vão mudar o tempo inteiro, e a cada campanha você vai ter que sentar e falar assim, tá bom, onde isso vai parar? Aí você vai ter que entender cada um e falar, putz, nesse aqui dá pra fazer uma coisa legal. Nesse daqui é um básico bem feito. E aí eu acho que se eu chegar nisso e se eu conseguir fazer, não só eu pessoalmente, mas se a equipe, né, e eu puder ser um agente nesse processo todo e ajudar a trazer o time para esse lugar, é incrível. Porque aí eu acho que a chance de fazer trabalhos como os que a gente quer, né, memoráveis, que, putz, tem essa relevância, né, para o cliente, para a carreira, para a agência,
se der para ser assim, vai ser incrível. Então esse é o meu objetivo, assim, sabe? Acho que é o jeito mais legal de trabalhar com propaganda. Lindo. Tem um pouco de que assim, eu brinco muito com o pessoal assim, mas quem faz propaganda? Tu quer transformar a audiência em consumidor? Eu disse, cara, mais que isso, a gente que conta história, que é diretor de criação, que é diretor de cena, a gente não quer transformar a audiência em consumidor, a gente quer transformar a audiência em mídia. A gente quer que eles propaguem a ideia que a gente tem. É que a gente quer espalhar isso, né? É isso. É um conteúdo tão bom que as pessoas querem cantar, as pessoas querem se Exato. apropriar, querem usar numa camiseta. Exatamente. Eles passam a ser mídia. Propagar a história que a gente conta, né? Acho que esse é o... É isso. É uma coisa legal que reúne pessoas em torno dela. E se essas pessoas forem as que a gente precisa que estejam em torno dela, então ótimo. Aí fecha a conta. E aí tem... falando assim parece fácil, né? Sim. Mas tem alguns meses de trabalho, né? Dedicação, dinheiro, estudo e tal, de várias pessoas, de várias competências para fazer isso dar certo. Acho que eu nunca consegui quantificar o começo de uma campanha até o final dela, mas assim, na ponta do lápis, sabe? Tudo que foi envolvido para fazer isso chegar lá, né? Profissionais, tempo, dinheiro. E eu não sei se alguém já fez isso, mas assim, é um esforço muito grande que se faz, sabe? Então, direcionar isso para o lugar certo é muito legal. Então, eu acho que assim, quando a gente vê os bichinhos Parmalat, as campanhas que a gente ama, elas têm essa beleza de que todo mundo se apropria delas como uma ideia que, isso aí é fácil, eu posso ser publicitário, né? Mas elas têm esse mesmo processo, assim. E aí eu acho que o segredo é passar por esse processo de um jeito com todo mundo feliz. Quanto mais gente estiver feliz, mais sucesso eu acho que a gente tem no que a gente está produzindo lá no final, sabe? Então eu acho que é esse o ponto. Assim. Coisa linda. Thiago, Nossa, valeu. Te agradecer imensamente aí pelo teu tempo, ótimo, as lições ótimas, o papo ótimo, um monte de ideia bacana. Obrigado mesmo por dividir o teu conhecimento, tua bagagem com a gente. E tá em casa aqui na ilha, no IlhaCast, quando quiser, a cadeira é tua. Massa, obrigado. Valeu, meu. Obrigadão. Imagina. Gente, esse foi o IlhaCast recebendo o Thiago da Nacional, um prazer. Segue a gente nas nossas redes, fica atento para mais episódios, para cortes. Continua ligado com a gente aí que vem muito conteúdo legal. Obrigado, um abraço para todo mundo. Massa. Muito bom. Tá bom? Muito legal, cara.